Olá, eu sou Caroline Vargas e você está no curso A Bíblia e o Ensino Infantil. Nós estamos finalizando na sexta aula com os desafios do ensino bíblico e eu tenho dois objetivos específicos para você, que no final dessa aula você possa saber identificar os principais desafios do ensino bíblico do ano de 2024 e apresentar estratégias para que você possa trazer um ensino muito mais relevante e criativo no seu dia a dia. Bom, vamos começar contando uma história que vai trabalhar esses desafios do ensino bíblico. Então, eu preparei uma história para vocês e aqui eu já dou elementos também de uma forma prática. Então, você não vai precisar chegar no final da aula para aprender através dessa historinha. Eu vou falar do problema e vou também dar uma solução para isso. E para a gente contextualizar, a gente vai ter uma criança representando a Olivia. A Olivia, para quem não conhece, é uma das personagens que a Carolita tem, né? Que ela ajuda as crianças no enfrentamento da violência. Então, ela vai ser nossa personagem aqui desta historinha também. E, como professora ou tia da salinha, vou convidar a tia Carolita. Bem, um nome bem sugestivo ao nosso grupo. E agora eu quero que você, professor, imagine esta cena. Era uma manhã ensolarada e Olivia, aquela criança bem curiosa que provavelmente você tem na sua sala de aula, com seus aproximadamente 9 anos e meio de idade, estava muito animada para a escola dominical. A tia Carolita, que não era aquelas tias que deixava sua aula para a última hora, ela conseguiu trazer vários elementos chaves para falar de uma missão muito especial que ela daria para as crianças naquele dia. E ela começou com um baú cheio de objetos coloridos. E ela disse assim: Hoje, crianças, vamos embarcar em uma missão muito especial. Nós precisamos levar a mensagem da Bíblia para todas as crianças do mundo. Mas atenção, tem muitos desafios pelo caminho. Quem está comigo? Nessa hora, as crianças logo ficaram animadas pela empolgação da tia Carolita. E todas começaram a falar: Nós, eu quero participar. Então, a tia abriu o baú e tirou um tablet brilhante. E ela disse: Nosso primeiro desafio é pelo reino das telas, onde muitas crianças estão ocupadas jogando seus jogos ou vendo vídeos e esquecem de aprender sobre Deus. Mas ali tinha uma aluninha muito aplicada. Olivia levantou a mão e disse: E se a gente utilizar as telas para ensinar a Bíblia de um jeito divertido? Boa ideia, Olivia! Respondeu a tia Carolita. Em seguida, ela tirou uma pedra lisa, com letras apagadas, e ela mostrou para as crianças e disse: Essa pedra faz parte do deserto do desconhecimento. Algumas crianças nunca ouviram histórias de Davi, de Golias, de Noé na arca. E nós precisamos contar histórias de forma simples para que elas entendam e elas gostem. Como que a gente poderia fazer isso? Olivia pensou um pouco e disse: Tia, e se a gente usar teatros ou desenhos animados para fazer isso? O Pedrinho é ótimo em programação. A Júlia ama desenhos. Nós precisamos conectar todo mundo juntos para que a gente possa fazer um trabalho em equipe. Assim, cada um pode usar os seus dons e talentos e criar o nosso próprio gibi. Olha que ideia fantástica! Bom, usar teatros, desenhos animados, fazer com que as crianças participem da elaboração e da construção da história é uma forma de as crianças não ficarem apáticas, mas envolver elas no processo. Depois disso, tia Carolita pegou do baú um par de fones de ouvido e disse assim: Chegamos agora no Vale da Linguagem. Aqui as crianças, elas acham difícil aprender palavras complicadas como santidade, redenção. O que vocês acham, crianças, que a gente pode fazer para ajudá-las? Olivia sugeriu assim: e se a gente utilizasse músicas e brincadeiras que expliquem essas palavras? A tia Carolita, orgulhosa da sua aluninha, disse: Você é muito criativa, Olivia. Então, tia Carolita tirou uma moldura de foto com várias pessoas e disse: Essa daqui é a cidade do lar distante. Muitas crianças não têm pais que falem sobre Deus em casa. E isso também torna muito mais difícil aprender sobre a Bíblia. Olivia ficou pensativa e disse: E se a gente desse tarefas simples, como ensinar a oração do Pai Nosso. Assim, as crianças podem aprender com seus pais e os seus pais ajudarem elas a todos os dias orarem o Pai Nosso. A professora pegou um globo terrestre e disse: Tá vendo aqui, crianças? Este é o cruzamento das culturas.
Muitas crianças pelo mundo conhecem pessoas também de outras religiões e acham confuso entender o que é certo e o que não é. Como que nós poderíamos ensinar sobre Jesus, mas sem desrespeitar ninguém? Olivia respondeu: podemos mostrar o amor de Jesus, que é para todo mundo, com atitudes. E então a professora tirou um último item, que era um espelho, e disse assim: por fim, crianças, nós temos o portal da relevância. Aqui precisamos mostrar que a Bíblia não é um livro antigo. Ela ajuda em coisas do dia a dia, como ser gentil, enfrentar um medo, perdoar. Olivia sorriu e disse: podemos usar então, prof, exemplos reais, como ajudar um amigo que está triste ou compartilhar o meu lanche. No final da aula, tia Carolita estava radiante com tudo que tinha escutado. E disse: parabéns, crianças, vocês completaram a missão. Agora sabemos como é enfrentar os desafios e levar a mensagem da Bíblia de uma maneira incrível. Olivia levantou a mão novamente e disse: tia Carolita, posso falar só mais uma coisa? Posso começar ensinando o que eu aprendi hoje para os meus amigos? E a tia disse: claro, Olivia, e que Deus te ajude nessa aventura. E assim, Olivia e seus amigos começaram uma grande jornada, mostrando que ensinar sobre a Bíblia pode ser algo emocionante, cheio de criatividade e muito simples. Essa história trouxe uma forma de eu ilustrar um pouco o conceito da nossa aula. A gente vê que a tecnologia hoje é uma das fortes concorrentes que a gente tem na atenção das crianças. A gente vê que as crianças pouco têm de conhecimento prévio e muitas vezes nós mesmos não conhecemos o contexto das histórias que a gente está contando. A gente vê que a linguagem pode ser difícil. Por isso que eu sugeri na aula de abertura vocês utilizarem bíblias que têm uma linguagem muito mais acessíveis, como as que eu coloquei de exemplo na nossa aula inaugural. Nós vemos que as crianças, elas precisam do apoio da família e muitas delas não encontram isso. Quando seus pais não são convertidos e elas precisam vir sozinhas para a igreja, ou quantas vezes elas não têm nenhum tipo de educação cristã dentro da sua casa. Os pais levam para a igreja achando que a igreja tem total responsabilidade no ensino dessas crianças. A gente também vê que falta um pouco de relevância para o dia a dia. O que eu quero dizer? A gente precisa conectar as histórias bíblicas com o que as crianças precisam hoje. Assim, elas vão entender que a Bíblia é um livro totalmente atual e que tem aquilo que elas precisam. Bom, agora eu quero trazer algumas estratégias práticas para a gente superar esses desafios que eu falei tanto na história e que eu terminei aqui na minha conclusão de ponto A. Como que a gente poderia usar a tecnologia ao nosso favor? Eu vejo que se a gente utilizar aplicativos bíblicos interativos, vídeos animados para contar histórias, usar o próprio telão como fundo de um teatro dramatizado, a gente pode simplificar a nossa mensagem, ou seja, pode transformar os conceitos que são difíceis em brincadeiras ou músicas para que as crianças possam memorizar, aprender e se familiarizar com conceitos como graça, como fé, algo que é mais abstrato para nós, tá? A gente pode também trazer o uso de exemplos do cotidiano, a gente pode usar histórias de dramatização, gincanas, brincadeiras, oficinas de arte para recriar cenas bíblicas ou às vezes até um elemento da história. A gente precisa fazer a conexão entre igreja e lar. O que é isso? São atividades simples para que os pais possam desenvolver em casa o que a criança aprendeu. Gente, isso é muito importante. Não é mais um trabalho ou uma tarefa. É o nosso trabalho enquanto Ministério Infantil, que é facilitar o ensino cristão das crianças e dos seus pais, mas trazendo esses pais como responsável por esse ensino, tá? E ali eu coloquei nas apostilas algumas coisas que a gente pode fazer isso de forma prática e simples, que vai ali ajudar as famílias, né? Ter um versículo para decorar, né? Ter lições com situações cotidianas, como perdoar, compartilhar,
ajudar, ser gentil, ser honesto, tá? E a gente pode também incentivar que os pais coloquem histórias bíblicas na própria rotina da criança. Tá? Esses desafios, gente, eles não podem ser obstáculos, tá? Para nos desanimar, mas oportunidades para a gente crescer, tanto como professores, né? Mas também na fé das crianças. Eu gostaria que você pudesse ler a apostila, lesse o material e que você pudesse ver que formas que é mais prática você incorporar isso no seu dia a dia. Bom, gente, me conta aqui nos comentários o que você mais gostou dessa semana, o que você achou de mais relevante em tudo que você aprendeu. Eu espero que você possa colocar em prática o pouco que a gente conseguiu compartilhar aqui. E que a gente saiba que ensinar a Bíblia é instruir a criança no caminho. E não tem como dar errado, gente. Então, plantar semente sabendo que cada um tem uma parte nisso, né? E talvez a gente vai ter que regar, podar, né? Ou ensinar o cultivo dessa semente para as famílias. Mas o mais importante é que não estamos sozinhos nesta jornada.